Quando a gente olha para um bud coberto de resina, instintivamente a gente pensa assim: que coisa mais linda. E é lindo mesmo, mas não como um enfeite, não como um adorno. É linda como são lindas as cicatrizes de quem sobreviveu. É linda como são lindas as soluções perfeitas da evolução. O que ninguém te conta é que essas cicatrizes translúcidas, brilhando sob a luz, não nasceram para encantar o olhar humano, não. Elas nasceram da guerra. Cada tricoma é uma resposta a um ataque. Cada gota de resina é um escudo químico. Cada aroma que você sente é uma mensagem codificada pela planta para afastar predadores, atrair aliados ou suportar o mundo que insiste em destruí-la. E quando você entende isso, quando você entende que tricoma não é enfeite, mas é armadura, não é brilho, mas é sobrevivência, o cultivo deixa de ser uma técnica e vira um pacto. Essa aula é para você que nunca cultivou, mas está sentindo aquele chamado. Para quem já começou, mas ainda enxerga a planta só como um enfeite. E para quem já cultiva e quer atravessar a fronteira onde genética e ambiente andam juntos. Hoje você vai descobrir não só como a planta produz a resina, mas por que ela faz isso. Eu sou Luiz, Natural Mystic Ganja, você tá na Natural TV. Já te peço para se inscrever no canal se não for inscrito, deixa aquele like que legaliza e compartilha esse conteúdo para alguém que você acha que vai ser importante aprofundar mais sobre o autocultivo e a nossa planta no Brasil. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. A origem evolutiva dos tricomas. Os tricomas são mais antigos do que a nossa própria agricultura, eles são mais antigos que qualquer cultura humana. Essas estruturas surgiram quando a cannabis ainda era uma planta selvagem, disputando território num planeta ainda instável. Existem vários tipos de tricomas, por exemplo, os tricomas glandulares. Essas pequenas cúpulas transparentes onde nasce a resina, e também existem os não glandulares, que funcionam como microespinhos. E juntos eles formam o exoesqueleto invisível da planta. Quimicamente, a resina ela é um laboratório vivo. Terpenos aromáticos que vão se comunicar, flavonoides que vão proteger e os canabinoides, THC, CBD, CBG, que são ali literalmente filtros solares biológicos da planta. Então a planta não produz resina por beleza. Ela produz porque o universo testa a sua existência diariamente, ao longo das gerações, ao longo dos milênios. E cada vez que a planta é testada, ela vai responder com criatividade química. E é isso que o cultivador inteligente vai replicar. Não é força, não é agressão, mas são estímulos certos na hora certa. Os 4 inimigos da planta. A cannabis ela evoluiu enfrentando 4 grandes forças primordiais, quase como 4 deuses hostis que foram moldando a mesma criatura ao longo de milhares de gerações. O primeiro inimigo é o sol, porque luz intensa e calor em excesso vão danificar os tecidos da planta. E lá na sua origem, ela sofria muito com esse tipo de ataque. Os tricomas, então, funcionavam como microespelhos e foram sendo desenvolvidos para desviar parte dessa luz. O segundo inimigo, o frio. As noites frias daquelas regiões montanhosas onde a planta se deu origem endureceram a sua estrutura. E os tricomas vão criar uma camada isolante, como se fosse aquele casaco microscópico, fazendo assim aquela adaptação ao seu ambiente de origem. O terceiro inimigo são os insetos, porque a resina, a gente sabe, aquela cola canábica, né? Ela é muito pegajosa. É o equivalente ali vegetal como se fosse uma areia movediça. E os terpenos vão funcionar como repelentes aromáticos ali altamente específicos, se protegendo contra diversas pragas. O quarto inimigo é a radiação UVB. Aqui mora o segredo da potência, porque o THC ele absorve o UV como se fosse um escudo químico. Mais UV moderado, mais defesa. Mais defesa, mais resina. Entender isso é entender a lógica da natureza que você vai justamente simular no seu sistema indoor. Estresse que cria resina. Isso porque nem todo estresse que a gente aplica à nossa planta vai ser igual.
existe aquele estresse que vai destruir e atrasar o processo e o estresse que vai despertar e vai melhorar a estrutura da planta. E o tricoma nasce exatamente dessa limiar, né, desse ponto específico do estresse que constrói, do estresse que destrói. Então, noites mais frias, por exemplo, elas não vão machucar a planta, elas vão, dependendo da temperatura ali, vão ativar aqueles genes de proteção. Então, no indoor, às vezes basta você reduzir a temperatura no teu grow, se você tiver alguns equipamentos como o ar-condicionado, por exemplo, para simular essa questão de temperatura nos processos da tua planta. Outra prática também que é muito feita é o aumento gradual da luz, a entrega de PPFD conforme a planta vai crescendo. Então a planta ela não vai responder aquele excesso repentino, ela vai responder aquele desafio constante, dia após dia, aumentando esse volume luminoso também para ela acompanhar esse crescimento. E o UVB vai ser o gatilho final, né? Pouco UV, quando ele é bem aplicado, principalmente ali naquelas 2 últimas semanas de floração, pode transformar a planta nesse organismo altamente defensivo e, consequentemente, aquela ideia de produção mais robusta de tricomas, de resina. E existe também, né, aquela técnica ancestral da restrição leve de água no final do processo, não é fazer a planta sofrer, é comunicar que ela está chegando no seu momento final. É como dizer, né? O ambiente está mudando, você está chegando no seu final de processo, então vamos reagir e finalizar essa produção química que você está produzindo. Então, ela reage com resina, com produção de tricoma. Então, o grower sábio, ele não vai causar dor na planta, ele vai criar estímulos e, com o estímulo certo, isso vai virar tricoma. O que sabota os tricomas? Olha, o que mais vai destruir a produção de tricoma não é a falta de técnica, muitas vezes é o oposto, né? O excesso de técnica, o excesso de zelo, e isso se dá principalmente para quem está começando no cultivo, quer aplicar muita coisa de uma vez só e exige demais da plantinha muitas vezes. Questões simples, né? Às vezes até uma nutrição com um nitrogênio mais excessivo ali, principalmente durante a fase de floração, vai mudar prioridades da planta. Ela para de se defender e volta a crescer folha. E folha não tem resina. Temperaturas altas demais, né, a partir dos 30 graus aí, fazem que alguns tricomas literalmente eles derretam. E você perde potência sem nem perceber, perde aroma, perde sabor. A superirrigação, o excesso de água ali também pode afogar todo esse metabolismo. A planta fica estagnada porque ela não está produzindo defesa. Você está criando ambiente aí para pragas, né? E a resina é a defesa. Planta estagnada não produz defesa. Aquela história que a gente já vê também, né? Podas muito agressivas durante a floração podem fazer a planta gastar mais energia tentando sobreviver a esse corte, e aí ela vai abandonando a resina, vai tentando se proteger. E o maior assassino de tricoma são os sprays na reta final, né? Muita gente às vezes destrói meses e meses de produção ali, aplicando produtos que vão dissolver tricomas ali. Então, a gente sempre fala, não aplique, evite pelo menos aplicar qualquer produto nas tuas flores durante a floração, né? Todo o controle que você tiver que ter feito ali vai ter sido feito na fase vegetativa. E quando você tira esses pequenos erros do caminho, a planta vai ter muito mais florescimento saudável porque ela não tem estresse desnecessário. O protocolo profissional da resina. Agora vamos para o método profissional, né? A forma de você cultivar que respeita a biologia e vai ativar o potencial máximo da planta com esses manejos quando você conhece o processo. Tem aula sobre nutrição aqui no canal, principalmente questão durante a floração, você vai diminuir nitrogênio, aumentar fósforo e potássio, os outros micronutrientes. Isso vai mudar o fluxo metabólico da planta nessa transição. E a planta entende, é hora de proteger, é hora de parar de crescer. Tem muito conteúdo aqui na Natural TV também sobre a luz ideal em cada fase, principalmente na floração, a questão dos PPFDs, a cobertura luminosa, a intensidade luminosa ao longo dessa transição da vega para a flora principalmente e quando ela já está em alta produção de tricoma. Sempre de olho no VPD, questão de temperatura ideal, então vai circular geralmente ali entre os 24 e 27 graus durante o dia. A umidade na floração controlada é, né, entre 40% e 50%.
E o ponto de colheita, como a gente sempre fala, pelo tricoma, maturação de tricoma e qual que é o teu objetivo em termos de degradação e mudança química enquanto a planta ainda está produzindo. E no final do processo, ainda ficar muito atento à secagem lenta e à cura. Todos esses conteúdos você encontra aqui na programação da Natural TV e também no nosso curso Cultivando Seu Remédio. E a gente viu, né? É na cura que a resina vai se estabilizar, é ali que o aroma vai despertar e é ali que o tricoma vai virar história. Ó, se você tá aqui, pode ser porque você sente aquela frustração de ver teu cultivo não indo para frente, querer entender, né, por que tua planta travou, por que as folhas estão começando a amarelar, por que tuas plantas estão produzindo muito abaixo do que você acha que elas poderiam render. E o pior, né? Às vezes a sensação de você estar perdido num mar de informação, às vezes informação contraditória, uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, ou às vezes a mesma pessoa fala uma coisa e outra, né? E você vai gastando tempo, vai gastando energia, vai vendo vídeo e vai ficando cada vez mais com dúvida. E vai ficando esgotado e de saco cheio, às vezes até não quer mais pensar em plantar. E é por isso, ó, só aqui no canal você tem mais de 2.000 vídeos sobre todos os tipos de conteúdo, mas a gente sabe essa dificuldade às vezes de você ir numa linha cronológica e numa linha que você não se perca nesse mar de informação. E é por isso que a gente criou aqui a Escola de Cultivo, que foi feita exatamente para dar um norte, um mapa, um começo, meio e fim e um acompanhamento semanal também com aulas. Aqui você vai dominar o método passo a passo. Todo sábado a gente tem aulas das 9 ao meio-dia, direto com todos os professores aqui da Natural TV, onde você pode abrir teu microfone, tirar tua dúvida, trazer a tua experiência e trocar com todos os outros alunos e alunas que todo sábado estão com a gente aí para aprofundar um pouco mais sobre o cultivo. E ainda você ganha o acesso ao nosso curso Cultivando o Seu Remédio. Por lá você vai conseguir ver todos os módulos divididos por etapas, com guias de genéticas, a parte jurídica e medicinal também, além de você conseguir tirar o seu certificado de cultivo concluindo 3 meses de assinatura. Ó, a próxima aula é no sábado, eu tô te esperando na nossa sala de aula para você transformar essa tua ansiedade e frustração em autoconfiança, autonomia e você desenvolver o melhor jeitão de cultivar que você pode ter. Tô te esperando para a próxima aula, o link tá aí na descrição. Vem para nossa escola de cultivo. Galera, acho que no fim das contas, né, a gente percebe que cultivar não é sobre você controlar a planta. É você, através do olhar, escutar o que ela tá te dizendo. Então, os tricomas, eles não são um prêmio. São um diálogo silencioso entre você, a sua genética, que carrega ali, ó, talvez milhares de anos de luta, de sobrevivência, de perpetuação da espécie. Olha a responsabilidade que você tem na sua mão, com aquela pequena sementinha. Milhares de anos de luta, né? Uma planta que persiste, que é resiliente. E quando você consegue enxergar e estimular essa defesa natural dela com inteligência, a planta responde com generosidade. Mais resina, mais aroma, mais potência. Ou seja, mais vida. E é essa visão que transforma o iniciante em grower de verdade. Não é equipamento caro, não é tabela decorada, não é repetir receita e dica de internet. É entender por que a planta faz o que faz. E se você quiser ir além, mergulhar nessa arte, eu te convido para as nossas aulas aqui no canal, para os nossos cursos, para a nossa comunidade, lá para o Ganza App, a rede social do jardineiro e da jardineira, onde quem cultiva aprende a pensar o cultivo, não só a copiar. Porque as melhores respostas do cultivo não vêm do teu LED, não. Eles vêm da planta e do teu conhecimento sobre ela. Já confere se você deixou o like que legaliza, se está inscrito no canal, compartilha esse conteúdo para tua galera e vamos elevar o debate sobre o autocultivo e sobre a maconha no Brasil. Eu te vejo por aí. Boas ideias, bom cultivo! Tá na missão do cultivo e quer mostrar o potencial das suas plantas? Então se liga que tá rolando a Copa Grow. A competição que reúne os melhores cultivadores de cannabis medicinal do Brasil. E é muito simples de participar. Você grava um vídeo mostrando seu cultivo, compartilha sua história e concorre a prêmios incríveis, além de fortalecer a cena e a cultura canábica nacional. Quer saber mais? Clica no link ganza.app
/Copa-Grower e se inscreva agora mesmo. Mostra a tua planta, espalha a cultura e vem pra Copa Grower. Convocados jardineiros, Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Chega mais com a Vega Flora ou Extração, sua história é a verdadeira premiação. Aprenda pelo certo junto com doutores, a qualidade suprema dos patrocinadores, a rede dos growers, então junte-se, Deus a app, vem pro Torne-se. Pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. Pra Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores, a rede dos growers, então junte-se, Deus a app, vem pro Torne-se.